Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje vamos estudar o currículo da cidade, o que é a matriz de saberes para o concurso PEI e também para o concurso de ATE da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Se você está se preparando para um dos dois concursos, ou para os dois, eu tenho as minhas apostilas pré e pós-edital, tanto para o PEI como para o ATE, vai ficar na descrição do vídeo, como no comentário fixo, os links lá da plataforma Hotmart para vocês adquirirem. O valor de cada uma é R$30, com atualização gratuita pós-edital no próprio site da Hotmart, beleza? E também a gente já sabe que a banca organizadora é a Fundação VUNESP, foi divulgado essa semana, então é importante a gente começar a estudar o quanto antes. E para o pessoal PEI, eu tenho também o curso de discursivas, valor R$50, que também vai ficar o link na descrição do vídeo e também no comentário fixo, beleza? Agora, vamos primeiro saber por que precisamos estudar a matriz de saberes. No último concurso de ATE, que é o Auxiliar Técnico de Educação, lá de 2019, tivemos 3 questões discursivas. E as questões discursivas foram baseadas na matriz de saberes. No caso, a matriz de saberes está disposto na parte introdutória dos cadernos do currículo da cidade da educação infantil, do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. Portanto, será cobrado tanto no concurso de PEI, que é o professor de educação infantil, como também no cargo aqui de ATE, beleza? Então é importante saber muito bem a matriz de saberes, pois ela é a base dos princípios que queremos às crianças e aos estudantes aqui na rede da Prefeitura de São Paulo, e também para a construção do currículo da cidade. E a matriz de saberes é baseada nas 10 competências da BNCC, mas por questões políticas acabou alterando aqui o nome, passou a ser matriz de saberes aqui para o currículo da cidade de São Paulo. E qual que é o propósito da matriz de saberes? Formar cidadãos éticos, responsáveis e solidários que fortaleçam uma sociedade mais inclusiva, democrática, próspera e sustentável. A matriz de saberes indica o que bebês, crianças, adolescentes e jovens devem aprender e desenvolver ao longo dos seus anos de escolaridade. Portanto, a matriz de saberes são os objetivos que queremos para a formação integral do sujeito, tanto na sua formação intelectual, física e emocional, pois a escola não é apenas para aprender português, matemática, história, geografia, ou no caso do SEI, para o bebê ou para a criança pequena ficar no lugar sendo cuidado enquanto o pai e a mãe estão trabalhando. Não, é para formar o cidadão como um todo e principalmente trazer questões sociais da nossa sociedade, da nossa cidade para a escola, pois não podemos fingir que o que está acontecendo lá de fora não afeta a escola. E principalmente para que essas crianças e adolescentes possam ser formados para encarar desafios cotidianos, desafios contemporâneos da nossa cidade. Então, a palavra-chave aqui é formar sujeitos para a vida contemporânea na cidade de São Paulo, ok? Qual é o papel da matriz de saberes no currículo? Estabelecer objetivos de aprendizagem para a educação infantil e ensino fundamental, evidenciar as aprendizagens fundamentais ao longo do percurso escolar, organizar o que a Rede Municipal de Educação de São Paulo pretende como resultados da educação, introduzir a cultura da educação integral e articular a educação infantil e ensino fundamental. Foi aquilo que eu falei, a formação integral, formar o sujeito como um todo para o mundo, para as questões contemporâneas e desafios que temos aqui na cidade de São Paulo. Então, a matriz de saberes são os objetivos que queremos para os estudantes, para as crianças, dentro do currículo da cidade. Como eu falei, a matriz de saberes são baseados nas 10 competências da BNCC,
Mas aqui a gente tem 9 matrizes de saberes, que articulam os conhecimentos, que são aquilo que a criança ou estudante deve saber, as habilidades para que é o fazer, o mão na massa, e a matriz de saberes nada mais é do que atitudes e valores para formar cidadãos conscientes, cidadãos para melhorar ainda mais a nossa cidade. Ah, mas por que o ATE precisa saber da matriz de saberes? Por que foi cobrado lá no último concurso de 2019? Pois, no caso, no último concurso foi cobrada a parte introdutória do currículo da cidade. Provavelmente será cobrado novamente aí para o ATE. E o ATE, aqui para a Rede Municipal de Educação, ele é considerado também um educador, como também um professor, porque ele tem contato ali com as crianças ou estudantes, né? No caso, na entrada, saída, intervalo, ele interage, ele socializa com as crianças, então ele também faz parte da educação, ele também dá bons exemplos, ele educa, ele orienta, por isso que ele também deve saber da matriz de saberes, que é aquilo que ele tem que orientar, tem que educar, para que o sujeito possa ser formado como um todo, para atingir os objetivos que queremos dentro do currículo da cidade. Agora eu vou falar de cada matriz de saberes. É importante vocês decorarem cada matriz, certo? Então vamos lá para a primeira matriz: pensamento científico, crítico e criativo. Saber acessar, selecionar e organizar o conhecimento com curiosidade, pensamento científico, criticidade e criatividade. Portanto, a criança, o estudante, por exemplo, a criança, principalmente no SEI, como assim o científico? Vou dar matéria ciências? Não. Mas o bebê, a criança, quando a gente leva para o parque e quando ele está brincando no banco de areia e ele pega, por exemplo, areia e água e mistura, faz um bolinho de terra, e isso é algo científico. Ele transformou duas matérias, areia e água, em um novo produto. Isso é ciência, né? E para que esse pensamento científico, crítico e criativo? Para observar, questionar, investigar causas, elaborar, testar hipóteses, refletir, interpretar e analisar ideias e fatos em profundidade, produzir e utilizar evidências. Portanto, não é porque é científico ou a gente viu alguma notícia, alguma coisa, a gente deve acreditar. Por exemplo, as vacinas, tem fake news que a vacina faz mal, que não se deve vacinar, mas a gente sabe que cientificamente não é comprovado. Pelo contrário, a gente precisa incentivar as vacinas para que a gente possa ter aí a eliminação de doenças, né, que a gente tem e evitar pandemias, né? Por isso que deveremos ter um pensamento científico, crítico e criativo. E isso a gente consegue desde lá do SEI. A segunda matriz é a resolução de problemas. Saber descobrir possibilidades diferentes, avaliar e gerenciar, ter ideias originais e criar soluções, problemas e perguntas para inventar, reinventar-se, resolver problemas individuais e coletivos e agir de forma propositiva em relação aos desafios contemporâneos, certo? Como eu falei, formar o sujeito para os desafios contemporâneos, porque os desafios que a nossa geração tinha há 20, 30 anos atrás não são os mesmos que temos agora aqui no século 21, ok? E outro ponto importante, a resolução de problemas lá na educação infantil. O bebê, por exemplo, caiu, levanta. Eu não sei subir no escorregador, vou criar uma solução para conseguir subir. Por exemplo, esse ano, onde eu trabalho, né, na minha turma, tinha uma bebê, né, que agora não é mais bebê, uma criança pequena, já tem mais de 1 ano e 6 meses. No começo do ano, ela não conseguia subir no escorregador, porque o escorregador tem uns buraquinhos que tem que encaixar o pé lá no parque da escola que eu trabalho. Daí, como é que ela fez? Ela não tinha um equilíbrio ainda, ela começou a encaixar o joelho nos buraquinhos para conseguir subir no escorregador. Então, ela tinha um problema que era subir o escorregador, mas ela criou uma solução de uma maneira criativa para conseguir subir o escorregador. Então, isso é saber ter a resolução de problemas. Ela podia ficar lá no chão chorando ou pedir
para mim ou para outra professora auxiliá-la, mas não, ela foi atrás de uma solução para conseguir subir lá no escorregador sozinha. Então, isso é saber encarar os problemas. Terceira matriz, comunicação. Saber utilizar as linguagens verbal, verbal visual, corporal, multimodal, artística, matemática, científica, libras, tecnologia e digital, para expressar-se, partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo, para exercitar-se como sujeito dialógico, criativo e sensível, compartilhar saberes, organizando o que já sabe e criando novos significados, e compreender o mundo, situando-se em diferentes contextos socioculturais. Portanto, a comunicação é saber quando, como, para quem se comunicar. Na educação infantil, não sei, o bebê não fala, mas lembram lá do Loris Malaguzzi, as 100 linguagens? Portanto, o bebê, a criança pequena, pode se expressar de múltiplas maneiras, com o corpo, com gestos, com as emoções. Então, não é só o verbal. Então, é preciso, desde lá do SEI, criar essa questão da comunicação, da observação, da escuta dos bebês e crianças. Quarta matriz, autoconhecimento e autocuidado. Saber conhecer e cuidar de seu corpo, sua mente, suas emoções, suas aspirações e seu bem-estar, e ter autocrítica para reconhecer limites, potenciais e interesses pessoais, apreciar suas próprias qualidades, estabelecer objetivos de vida, evitar situações de risco, adotar hábitos saudáveis, gerir suas emoções e comportamentos, dosar impulsos e saber lidar com as influências de grupos. Portanto, o autoconhecimento, o autocuidado, lá na educação infantil, ter a questão da autonomia da criança, o desfraude, mas principalmente limpar as mãos, limpar o nariz, coisas simples, pequenas conquistas que acaba sendo ali a conquista da autonomia daquela criança. Ou até, aquela criança que ele ajudava a amarrar o cadastro do sapato, e aos poucos, por que não ficar sempre amarrando, ensinar a amarrar? E a criança ter autonomia de amarrar. Então, isso é o autocuidado e o autoconhecimento, principalmente não só do corpo ou da higiene, enfim, mas também de suas emoções. Então, não agir com impulso, não ser muito emotivo, emocionado demais, levar tudo para o lado pessoal. Então, também ter esse gerenciamento ali das emoções, que é uma questão assim que está bastante relevante aí dentro do currículo da cidade. Quinta matriz, autonomia e determinação, saber organizar-se, definir metas e perseverar para alcançar seus objetivos, para agir com autonomia e responsabilidade, fazer escolhas, vencer obstáculos e ter confiança para planejar e realizar projetos pessoais, profissionais e de interesse coletivo. Portanto, não desistir. Então, por exemplo, a criança ela não consegue ainda acessar alguns brinquedos do parque, porque ela não tem coordenação motora, igual o exemplo que eu dei da bebê. Então, ela fez ali uma meta, ela criou ali, no caso de subir com o joelho, ali encaixando nos buraquinhos. Então, ela criou um projeto, um plano. Então, como eu vou dizer assim, se você fez concurso do estado, isso aqui parece muito com a questão do projeto de vida, que lembra que eu falei que para o projeto de vida precisa fazer um planejamento, pensar os próximos passos, ter em mente um objetivo e não ficar à toa, sem objetivo, sem nada na vida. Seria mais ou menos isso, a autonomia e a determinação, a quinta matriz. Sexta matriz, abertura à diversidade, saber abrir-se ao novo, respeitar e valorizar as diferenças e acolher a diversidade, para agir com flexibilidade, sem preconceito de qualquer natureza, conviver harmonicamente com os diferentes, apreciar, fluir e produzir bens culturais diversos, valorizar as identidades e culturas locais. Por quê? Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem muitos migrantes, tanto que a gente tem um caderno do currículo da cidade, que é dos povos migrantes, que trata só dessa questão do acolhimento dos mesmos aqui na rede. A gente tem um caderno do currículo da cidade
antirracista, inclusive tem uma aula aqui no canal. A gente também tem um caderno do currículo da cidade dos povos indígenas, pois aqui na cidade de São Paulo temos reservas indígenas. Então, é uma cidade com muita diversidade. Então, a gente precisa formar essas crianças para poder ter esse acolhimento, essa abertura ao diferente, para combater xenofobia, combater preconceitos, combater violência e não só tolerar, mas conviver, apreciar, fluir as outras culturas, pois tendo acesso a outras culturas, a gente enriquece a nossa. Então, a nossa cidade ela é rica em cultura porque a gente tem uma mistura, não só brasileira, mas uma mistura de mundo, mundial, de várias culturas, de vários povos, né? Sétima matriz, responsabilidade e participação. Saber, reconhecer e exercer direitos e deveres, tomar decisões éticas e responsáveis para consigo, o outro e o planeta, para agir de forma solidária, engajada e sustentável, respeitar e promover os direitos humanos e ambientais, participar da vida cidadã e perceber-se como agente de transformação. Inclusive, foi essa matriz que caiu lá na discursiva do concurso de ATE de 2019. No caso do ATE, tinha lá, por exemplo, no item C, que tinha uma situação hipotética, que estava tendo muito desperdício de comida no intervalo, como que o ATE podia organizar essa questão com os estudantes, era uma MF, né? Então, por exemplo, na minha resposta eu coloquei que o ATE podia orientar os estudantes a colocar no prato só aquilo que gostaria de se alimentar para não ter desperdício. Também poderia, junto com os professores e os demais funcionários, organizar palestras sobre o assunto e também oficinas de reciclagem. Então, todas as matrizes estão ligadas às 17 ODS da ONU, tá? Porém, a mais específica, quando a gente trata da questão sustentável, a questão ambiental, essa sétima matriz, responsabilidade e participação. E essa questão ambiental, de responsabilidade e participação, a gente também pode trabalhar no SEI, como a questão de não desperdiçar, a questão da reciclagem, né? Afinal, nós, professoras de educação infantil, não podemos ver uma garrafa PET, uma tampinha, uma lata, uma caixa de papelão, eu não posso ver. Eu não posso ver que eu já arrasto para fazer alguma coisa com as crianças. Então, a gente sabe muito bem essa questão aí de reciclagem, de sustentabilidade. E também os bebês e crianças pequenas já saberem que eles precisam ter responsabilidade. Então, por exemplo, quando eu falo responsabilidade, na hora do planejamento dos espaços materiais, a decisão tem que ficar só com a professora ou com o professor? Não, as crianças podem decidir se elas querem naquele momento ir para o parque, ir para o jardim, ir para a caixa de areia ou ficar na sala de referência, ou qual materiais podemos utilizar, lembrando que os materiais precisam ficar no alcance das crianças. Agora a gente quer fazer arte, a gente quer brincar com argila, agora a gente quer o momento da leitura, então ter livros disponíveis para a criança. Então, as decisões do planejamento do cotidiano não ficar só na mão da professora. Então, dividir a responsabilidade do planejamento, né, com as crianças. Então, ali entra a questão da responsabilidade e da participação. Oitava matriz, empatia e colaboração. Saber considerar a perspectiva e os sentimentos do outro, colaborar com os demais e tomar decisões coletivas para agir com empatia, trabalhar em grupo, criar, pactuar e respeitar princípios de convivência, solucionar conflitos, desenvolver a tolerância, a frustração e promover a cultura da paz. Então, saber trabalhar em equipe, isso desde a educação infantil, no SEI, principalmente a questão das mordidas, né? Então, trabalhar que não pode, que o colega sente dor, que isso não é legal, que pode se expressar de outra maneira. E a gente também trabalha essa questão da tolerância em relação à frustração, pois nem tudo acontece do jeito que a gente quer. Então, a gente tem que lidar com a frustração muitas vezes, até muitas vezes, principalmente nas MFs, vai encontrar conflito, brigas com os estudantes, vai ter que separar, vai ter que orientar. Então, é importante saber também essa questão da matriz da empatia
e colaboração. E todos os exemplos que eu estou dando aqui, tanto de um cargo como de outro, poderão ser situações hipotéticas e algum estudo de caso que pode cair na prova. E pensando em situações hipotéticas para cada matriz, já pensando, visualizando uma possível questão discursiva para você responder, porque foi assim lá no concurso de ATE de 2019. Então, precisava não só saber a matriz de saberes, mas como utilizar a mesma para resolver um conflito que tinha lá no estudo de caso. E a última matriz, a nona, é a matriz repertório cultural. Saber desenvolver repertório cultural e senso crítico para reconhecer, valorizar e fluir as diversas identidades e manifestações artísticas e culturais e participar de práticas diversificadas de produção sociocultural para ampliar e diversificar suas possibilidades de acesso a produções culturais e suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais, desenvolvendo seus conhecimentos, sua imaginação, criatividade, percepção, intuição e emoção. Portanto, a gente ampliar o repertório, não ficar só naquilo que a criança conhece. Então, levar, né, as crianças, os estudantes, para passeios, museus, parques, ou trazer repertório cultural para dentro da escola também. Por que não, né? Trazer vídeos, fotos de outras culturas, de outras possibilidades diferentes daquelas que elas já estão acostumadas dentro ali da sua comunidade, certo? E para fechar aqui, a matriz de saberes foi referência para a construção do currículo da cidade, no qual reforça os 3 princípios norteadores desse currículo. Vamos relembrar quais são os 3 princípios: educação integral, equidade e educação inclusiva. Educação integral, formar o sujeito como um todo, intelectual, físico, emocional. Equidade, dá a mais àqueles que mais precisam para podermos alcançar a igualdade. E educação inclusiva, que não é só das crianças ou estudantes com necessidades especiais, mas inclusão como um todo, social, econômica e cultural, certo? E é basicamente isso. É importante vocês decorarem e fazer esse exercício de visualizar as matrizes de saberes em situações hipotéticas, tanto para o cargo de PEI como o ATE dentro da escola, pois poderão ser passíveis de estudo de caso aí na sua prova, certo? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!